Quem está ansioso aí para ouvir a palavra de Deus nessa noite? Então abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 33. Aleluia. Êxodo capítulo 33. Versículo 5 até o versículo 18 nós vamos estar lendo. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim: porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias desde o monte Horebe em diante. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Repete comigo, tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés disse então ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? O Senhor disse então a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Versículo 18. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. Aleluia. Eu quero te pedir para se colocar de pé nessa noite. Se coloque de pé. Será que você pode fechar os seus olhos nesse momento e agradecer a Deus pela palavra dele que está aqui neste lugar sendo pregada? Sabe, seria muito mais difícil para mim se eu viesse aqui falar sobre as minhas ideias, os meus valores, ou aquilo que eu acredito. Mas quando eu estou aqui e eu vejo que é a palavra de Deus que está sendo pregada, isso me traz um conforto, porque essa palavra tem poder. Então eu quero te pedir para fechar os seus olhos nesse momento e agradecer ao Senhor pela presença dele que está neste lugar, pela palavra dele que está sendo ministrada, pelo Espírito Santo que hoje está em nossos corações e nos conduz a entender essa palavra e ser transformados por ela. Que você possa entregar esse louvor sincero a Deus neste momento e mostrar que você não está aqui por uma agenda humana, muito menos porque você gosta de estar aqui neste lugar com essas pessoas,
mas você está aqui porque você veio encontrar uma resposta, e hoje Deus te entrega essa resposta pela palavra, porque essa palavra é o próprio Deus falando em nossos corações. Aleluia. Preciso de ti. Declara esse louvor para Ele nessa noite. Preciso do teu perdão. Você não precisa de um pregador, você não precisa de um ministério, você não precisa de um palco. O que você precisa é da presença de Deus com você. Quebranta o meu coração. Como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Será que você pode declarar que não vive distante dele? Distante de ti, Senhor. Nós não podemos viver longe da tua presença. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Declare: distante de ti, Senhor, não posso viver. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Declara que você precisa dele. Não posso esquecer. Aleluia. O que fizestes por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Ele é o seu Pai. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Ele afasta as suas transgressões. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Declare isso. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Ele ouve as suas orações. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Oh Espírito Santo, Distante de ti, Senhor, nós não queremos viver longe da tua presença. Não vale a pena estar longe de ti. Não vale a pena uma vida sem o teu amor, sem a tua presença. Não vale a pena uma vida onde eu não sou próximo, onde eu não sou íntimo de ti, Senhor. Não vale a pena uma vida onde eu não recebo uma revelação de quem o Senhor é. É isso que faz tudo valer a pena, é a tua presença. É a tua presença. Oh Espírito Santo, é a tua presença que faz isso valer a pena. É pela tua presença que nós estamos aqui nessa noite. É pela tua presença que hoje eu estou com esse livro aberto.
É pela tua presença que hoje essas pessoas preferiram estar aqui do que em qualquer outro lugar. É pela tua presença que essas pessoas abrem mão dos prazeres dessa vida, somente para ouvir a tua voz, seguir os teus mandamentos e viver uma vida de intimidade com o Senhor. É somente pela tua presença. É somente pela tua presença, Senhor. Não há nada que nós façamos que impressione a Ti, mas tem algo que nós fazemos que o Senhor se alegra. É quando obedecemos a Tua palavra, é quando nos assentamos e ouvimos a Tua voz, é quando nos dedicamos a estar perto de Ti, a conhecer quem o Senhor é, porque sabemos que o Senhor se revela a todos aqueles que abrem a mente, abrem o coração, abrem os ouvidos para receber a Tua palavra. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Aleluia. Pode se assentar, fique à vontade. Eu quero que a gente pegue esse texto hoje que a gente acabou de ler, e depois eu vou separar em algumas pequenas partes e a gente vai discorrendo sobre esse texto juntos. Para te explicar um pouco do contexto do que está acontecendo nessa história, nesse momento em que o povo estava vivendo juntamente com Moisés. Deus tira o povo, os hebreus, do Egito, da escravidão. Tira eles de lá e leva eles falando que vai colocá-los em uma terra que mana leite e mel, a terra prometida. E no meio desse caminho, eles param perto do Monte Horebe, e Moisés, ele sobe nesse monte para falar com o Senhor. E a gente sabe da história, Moisés fica 40 dias nesse monte, e durante esses 40 dias, o povo percebe que Moisés está demorando muito para descer. Por que Moisés não vem logo? O que será que aconteceu? Será que ele morreu? Então o povo começa a se questionar o que tinha acontecido com Moisés. E aí nesse momento, eles têm uma brilhante ideia. Vamos pegar todo o ouro que nós temos, vamos derreter e construir um Deus para nós, para que nós venhamos adorá-lo e agradecê-lo por ter nos tirado daquela terra. E eles constroem um bezerro de ouro, eles começam a adorar aquele bezerro de ouro. Então quando Moisés desce do Monte Horebe, a situação que ele encontra agora é um povo depravado. Sabe, porque antes disso acontecer, Deus havia estabelecido uma aliança com Moisés e com o povo, dizendo que eles eram uma nação eleita, um povo separado e santo, onde o Senhor habitaria no meio deles, para que todos aqueles que estivessem em volta pudessem ver que aquela nação caminhava com o Deus de Israel, caminhava com o Deus Todo-Poderoso. Então desde o princípio, quando eles saíram da terra do Egito, Deus deixou muito claro: eu quero estar no meio deste povo, eu quero estar no centro desta nação. Mas a nação quebrou essa aliança. Eles quebraram essa aliança com Deus, adorando outros deuses que eles próprios criaram. E aí Moisés desce, olha o povo desse jeito, clama a Deus para que não destrua aquele povo, e Deus atende o desejo de Moisés. Só que aí agora a gente encontra um outro cenário dentro dessa nação. Eu quero que você leia comigo o versículo 5 e o versículo 6. Vai dizer assim: porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o Monte Horebe em diante. Sabe, quando eu olhei essa passagem e mais especificamente esses 2 versículos, eu me lembrei que antes de sair da terra do Egito, o Senhor ordenou que todo o povo de Israel, todos os hebreus, fossem até a casa dos egípcios e pedissem para eles esses ouros, essas joias.
Então ele chega para Moisés e fala assim: fala para o meu povo ir na casa dos egípcios e pedirem essas joias, esses ouros, porque eles darão a vocês, e vocês serão uma nação próspera. Então Moisés passa isso para o povo vai na casa dos egípcios, eles recebem tudo aquilo que o Senhor prometeu, e agora eles partem numa caminhada com Deus. Só que o mais interessante é que o ouro que Deus decidiu dar para o povo, para que o povo fosse uma nação próspera, e que os povos ao redor pudessem ver que aquela nação estava com Deus, eles pegam esse ouro, que foi um presente de Deus para eles, e agora transforma aquilo que era uma bênção em uma quebra de aliança. Então aquilo que simbolizava o favor de Deus na vida daquela nação, agora estava simbolizando a quebra de uma aliança que Deus havia feito com o povo. E por isso que antes de pedir para que eles seguissem, Deus fala: pede para eles tirar todas as joias. Sabe por quê? A gente olha e fala assim: é algo que Deus entregou, é algo que era lícito, é algo que era uma bênção de Deus para aquele povo. E por que agora Deus está pedindo para eu tirar isso? Por que agora Deus está pedindo para o povo para que ele tirasse isso deles, para que eles não caminhassem mais com aqueles ouro? E a gente compreende que nem tudo que é permitido preserva a sua intimidade com Deus. Entenda uma coisa: nem tudo que é permitido preserva a sua intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a caminhar com Deus e ainda somos garotos e meninos na fé, a nossa ideia é saber aquilo que pode ser feito e aquilo que não pode, aquilo que é certo, aquilo que é errado, como um filho que está sendo educado pelos pais, e os pais precisam falar para ele: isso você pode fazer e isso você não pode. Só que quando nós falamos de uma intimidade com Deus, de alguém que quer ser mais íntimo, que quer receber uma revelação de Deus, não podemos agir somente pelo certo e pelo errado, porque senão o povo não teria abrido mão desse ouro, não ia abrir mão, porque foi Deus que entregou. Isso é certo, não fui eu que fui atrás, foi Deus que ordenou que eu buscasse esse ouro, e agora Ele está pedindo para retirar. Mas é porque a gente precisa entender que nem tudo o que é permitido vai preservar e ajudar na sua intimidade com Deus. Tem gente que não avança na intimidade com Deus porque não consegue abrir mão daquilo que é lícito. Então ele vai falar assim: esse sempre foi o meu jeito, eu sempre fui assim, eu sempre falei essas coisas, eu sempre agi desse jeito, então por que eu preciso mudar agora se isso não é errado? Mas aí Deus vem com uma palavra hoje te dizendo: nem tudo aquilo que é permitido, nem tudo aquilo que é lícito vai te trazer para mais perto de mim. Então comece a avaliar agora: isso me aproxima de Deus? Se não te aproxima, tira fora. Isso me deixa mais íntimo? Se não me deixa, tira fora, porque Deus não está olhando para aquilo que é certo e errado, Ele está olhando para o seu coração. Ter joias não é errado, ter ouro no corpo não é errado, mas aquele ouro agora simbolizava uma quebra de aliança, e o povo não podia caminhar como se não tivesse acontecido nada. Então Deus está falando: vocês querem caminhar como se nada aconteceu? Vocês criaram outros deuses, quebraram o primeiro mandamento e estão achando que está tudo bem. Vocês precisam se lembrar que eu sou um Deus santo, que a minha linguagem de amor é a obediência. Então se vocês estão indo contra a minha palavra, precisamos voltar, precisamos recalcular a rota e agora voltar ao princípio, que é seguir de acordo com a palavra de Deus. É bom ter joias, é muito interessante ter ouro, mas se isso está te afastando de Deus, Ele não quer isso para a sua vida. Se isso está te levando para mais longe, Ele não importa se isso para o mundo é algo bom, se o mundo acha que isso é interessante, tem que ter joia mesmo, tem que ser bem sucedido, tem que ser rico, tem que viver os prazeres desse mundo, mas Deus está dizendo: isso te afasta de mim, então corta, porque se não cortar você não pode avançar, se você não tirar você não pode ter mais intimidade comigo, então tira essa joia do seu corpo. Sabe, eu quero ir até mais a fundo com vocês nisso,
Porque nem sempre são coisas de fora dessa igreja que acontece, mas coisas dentro da igreja que nós usamos para disfarçar uma falta de intimidade. Como por exemplo, alguma pessoa chega e fala assim: foi Deus que me deu esse ministério, foi Deus que me deu esse dom, foi Ele que me entregou. E aí você usa isso para disfarçar a falta de intimidade que você tem, ou um caráter que não consegue ser transformado e nem confrontado pela palavra. Então você fala assim: foi Deus que me deu, então eu permaneço. Mas eu preciso te dizer, ministério não sustenta intimidade, relacionamento com as pessoas não sustenta intimidade, posição social não sustenta intimidade. O que sustenta a intimidade com Deus é andar na obediência da tua palavra. Por isso que ele diz para Adão e Eva: posso te comer de tudo, mas não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu uma ordem, o que eles precisavam era obedecer, mas quando quebrou isso, acabou o relacionamento, cortou a aliança com Deus, e agora foi preciso a graça para que nós pudéssemos voltar para este lugar. Então agora nós estamos diante dessa graça, e Deus nos lembra: você pode ter errado, você pode estar agora na sua vida do jeito que você quer, mas eu estou aqui para te lembrar: me obedeça, porque assim você vai ter intimidade comigo. Olhe para minha palavra, porque isso vai te dar mais intimidade comigo. É aqui que conhecemos o Senhor, é na palavra, não é no seu cargo, não é no seu ministério. Até porque naquele grande dia pessoas chegarão a Deus e dirão assim: em seu nome expulsei demônios, em seu nome falei novas línguas, em seu nome eu curei enfermos. Mas ele vai falar: eu não te conheço, porque eu só conheço aqueles que me obedecem, eu conheço aqueles que têm intimidade comigo. Ah, você pode ser muito bem sucedido, você pode ter um bom cargo dentro da igreja, seu ministério pode estar explodindo, mas você me obedece, então eu não te conheço. O seu caráter é transformado, então eu não te conheço se não for, porque não é cargo, não é ministério que te sustenta, mas é o relacionamento de obediência com Deus. Aleluia. Precisamos viver uma vida de coerência. Precisamos entender que o que vale para Deus não é aquilo que Ele te entrega, mas o que você faz com aquilo que Ele te entregou. Por isso que Jesus vai contar uma parábola dizendo: entregou um senhor 10 talentos para um servo, 5 para outro e 1 para o outro. E esse que recebeu 10 fez virar 20, o que recebeu 5 virou 10, mas o que recebeu 1 guardou, porque ficou com medo de perder. Então o Senhor está dizendo: você precisa dar frutos, o relacionamento comigo precisa dar frutos, precisa ter resultados. E como acontece isso? Com obediência na palavra de Deus. E aí a gente está querendo ser íntimo do Senhor sem conhecer a tua palavra. A gente está querendo ser íntimo do Senhor sem saber aquilo que a palavra dele já revelou sobre ele. E aí o nosso interesse é vir para o culto, porque sabemos que aqui vai ter uma pessoa que se preparou para trazer uma palavra, que entrou no seu secreto e falou com Deus e se encheu do Espírito Santo. E aí com isso nós nos animamos e falamos assim: hoje eu recebo algo da parte do Senhor. Mas se você acabar essa série de intimidade e a sua maior expectativa for vir para o culto, então nós falhamos com essa série, porque isso daqui é para te mostrar que o que mais importa não está aqui, mas está no seu secreto. O que mais importa não é o relacionamento do outro, mas é o seu relacionamento com Deus. Você precisa ser coerente na sua fé, porque senão a gente vai dar mais valor para aquilo que Deus entregou para nós do que para quem Ele é. E quando isso acontece, a nossa visão é distorcida. Sabe, pior do que uma pessoa fria é uma pessoa morna. Sabe por quê? Acha que está com Deus, acho que eu estou bem, eu acho que eu estou no lugar certo. Mas Deus está dizendo: eu não quero que você olhe em volta, eu quero que você olhe para dentro. O que eu preciso transformar é o que está dentro de você. O que eu preciso transformar é o seu interior. Sabe, você carrega uma natureza pecaminosa, e o único que pode inibir essa natureza pecaminosa é o Espírito Santo de Deus. Então você precisa recebê-lo, você precisa dar autoridade a Ele, porque quando você fizer isso, então você vai ser coerente na sua fé. Aleluia. Continue comigo no verso 7.
Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus não quer sua performance, Ele quer o seu caráter. Versículo 7 até o versículo 11 vai dizer assim: Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. O Senhor fala com aqueles que se posicionam. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. E preste atenção nessa parte. Porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Aqui nós temos 3 representações: Moisés, que entrava na tenda; Josué, que ficava à porta da tenda e não saía de lá, em hipótese nenhuma; e por último o povo, que não se aproximavam da tenda, ficava cada um na sua própria tenda, olhando para Moisés. Viam de longe. Eles ficavam ali no acampamento. Moisés ia para fora. A tenda estava fora, a tenda do encontro estava fora. Josué acompanhava ele lá fora, mas o povo olhava de dentro. Então eu quero que a gente olhe para 2 dessas 3 representações. Primeiro é o povo. A Bíblia vai dizer, e a gente acabou de ler, que quem quisesse poderia ir à tenda do encontro. A gente leu aqui no versículo anterior: todo aquele que quisesse saía do acampamento para ir à tenda do encontro. Só que quando Moisés estava indo, o povo não se interessava em ir também. Eles ficavam ali parados na casinha deles e deixavam Moisés ir. Vamos deixar o Moisés ir lá. A gente olha de longe, vê a nuvem de glória, vê o Senhor manifestando a sua presença, e a gente adora ao Senhor por conta disso. Nós vamos nos alegrar com o relacionamento de Deus com Moisés. É aí que o povo se realizava, no relacionamento de Deus com Moisés. Mas quando a gente olha para Josué, a gente percebe que Josué não entrava na tenda, mas ele também não saía de perto dela. Josué, ele estava ali porque ele queria acessar também aquele ambiente. Ele estava ali para aprender com aquele que já acessava, porque ele desejava estar naquele lugar. Diferente do povo que ficava longe e se contentava com o relacionamento de Moisés com Deus, Josué queria algo a mais, ele queria aprender como funcionava. Josué estava interessado em viver aquilo com Deus um dia. E aí o que a gente precisa entender é que toda aquela pessoa que se realiza na intimidade de Deus com outra pessoa está suscetível a uma vida de superficialidade com Deus. Se você se realiza com o relacionamento do Nicolas com Deus, porque ele é o seu líder, se você se realiza com o relacionamento que o pastor Júlio tem com Deus, porque ele é um pastor, ou se você se realiza com o relacionamento que as pessoas que estão aqui louvando têm com Deus, porque eles estão aqui ministrando um louvor, se você se realiza com isso, você não vai conseguir ter intimidade com Deus. Porque a intimidade que você vê em outra pessoa não é para você se sentir realizado, mas é para que aquilo te motive a se aproximar cada vez mais do Senhor.
Josué estava ali para acompanhar um exemplo de quem já estava íntimo de Deus. E sabe, quando eu olho para a minha vida, eu percebo que durante toda a minha trajetória, eu tive um grande exemplo de pessoas que tinham intimidade com Deus. Meu pai e minha mãe são as pessoas que eu mais admiro espiritualmente. As experiências que eu já ouvi, que eu já vivi, que eu já vi acontecer, vou dizer que 90% foi através da vida deles. Eu já vi Deus curar um surdo através da vida do meu pai. Eu já vi muitas mulheres, dezenas de mulheres, que não podiam ser mães, tendo um diagnóstico contrariado pela medicina através da vida dos meus pais. Aí quando eu estava lendo isso daqui, eu falei assim, cara, eu estava igual Josué. Eu estava ali só olhando. Porque era assim, chegava uma família, chegava um casal ou qualquer outra coisa, ia conversar com meus pais, eu e o Isaac, que era pequeno, a gente ficava ali perto, brincando e prestando atenção na conversa. Era sempre assim. Eles estavam lá aconselhando, estavam lá direcionando a vida daquelas pessoas, e a gente estava ali perto, vendo como é que funcionava. E se eu não me engano, acho que foi a vida toda assim, eu não me lembro de não ter sido assim em algum momento. Só que chegou um momento da minha vida, que eu percebi que a intimidade que meus pais tinham com Deus não sustentava a minha intimidade. Eu comecei a perceber que a vida de oração que minha mãe tinha não sustentava a minha vida de oração. Eu comecei a perceber que o relacionamento que meu pai tinha com a palavra, em se dedicar em estudar a palavra, não sustentava o meu relacionamento com a palavra. E aí eu precisei então entender, eu preciso buscar o Senhor por conta própria. Porque se eu me realizar no relacionamento deles com Deus, eu não vou avançar. Se eu me realizar no relacionamento deles com Deus, eu vou ficar igual o povo que ficava só de longe olhando para Moisés e falando, é isso aí, Moisés, você está certo, fala com Deus aí, traz para a gente depois. Mas Deus, Ele não quer isso. Sabe por quê? Porque a tenda do encontro está disponível para todos nós. A tenda do encontro está disponível para mim e para você, para que nós venhamos acessar este lugar e entender que é lá que o Senhor habita. Não é olhando a vida de Moisés, não é olhando o exemplo de Josué, é você tomando uma atitude, pegando as suas coisas e indo até a tenda de encontro, porque o Senhor vai te receber naquele lugar. Precisamos aprender a ter intimidade própria. Sabe por quê? Intimidade com Deus não se herda. Você pode caminhar 15 anos ao lado do Nicolas e ver o quanto ele é próximo do Senhor, mas você não vai herdar a intimidade dele. Você pode herdar unção, você pode herdar ministério, mas intimidade é pessoal, intimidade é individual. A intimidade que eu tenho, você também vai ter a sua, o Isaac vai ter a dele, Isabela vai ter a dela, porque o Senhor nos chama para uma intimidade individual. A intimidade não vai ser herdada. Ah, porque meus pais são pessoas de Deus, mas e você? Ah, porque o meu líder é uma pessoa de Deus, mas e você? Ah, porque o pastor que lá da minha igreja, ele prega com autoridade, ele fala do evangelho, mas e você? O Senhor quer você, o Senhor quer intimidade com você, Ele quer ser íntimo de você, Ele quer fazer uma revelação sobre quem Ele é para você e não só para Moisés. Por isso que eu disse que você não pode sair daqui e a sua maior expectativa vai ser o próximo culto. A sua maior expectativa tem que ser no seu quarto, onde você está sozinho e você sabe que ali o Senhor se revela para você. Porque se você ficar terceirizando a sua intimidade com Deus, terceirizando o seu relacionamento, você vai achar que está próximo, mas não vai estar. Você vai achar que está cheio do Espírito Santo, mas não vai estar. Porque a intimidade que o Nicolas tem pode ser boa, mas quando você passar um problema, a intimidade dele não te ajuda. Porque o pastor Júlio pode ser íntimo, mas no problema no seu trabalho, a intimidade dele não vai te ajudar. Você precisa conhecer o Senhor de perto. Você precisa ser como Jó, que fala: antes eu ouvia falar do Senhor, agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço, agora eu sei quem o Senhor é, eu sei onde o Senhor está e eu sei onde te encontrar.
essa intimidade é individual. E você não vai herdar ela de ninguém. E aí você pode decidir. Você quer ser como o povo? Quer morrer no deserto? Quer viver uma vida superficial? É a sua escolha. Agora, eu tenho a certeza de que se você for como Josué, almejar este lugar de intimidade, buscar por este lugar de intimidade, agora pode não ser a sua hora, agora você pode não ser percebido, mas lá na frente Deus vai te usar e vai te chamar, porque Ele sabe que você se dedicou para aquilo, Ele sabe que você agora obedece Ele sabe que você sabe aonde Ele se revela, Ele conhece o seu coração. Então não podemos ser como o povo, porque senão a sua intimidade com Deus vai ser rasa. Mas se agora a gente caminhar como Josué, estar perto daqueles que já estão vivendo aquilo que nós queremos viver, olhar para as nossas referências e falar: eu quero esse relacionamento, eu quero chegar nesse nível de intimidade, eu quero chegar nesse nível de revelação, então o Senhor vai estar pronto para te receber, porque a tenda do encontro está armada, e quem quiser é só ir e entrar, que Ele vai se revelar. Quantos creem nisso nessa noite? Continue comigo no versos 12 até o versículo 17. Uma intimidade própria que agora a gente já entendeu o que precisa ter. Só que a gente precisa definir melhor essa intimidade. Porque talvez a minha definição de intimidade pode ser uma, a sua pode ser outra, e da outra pessoa pode ser uma outra coisa. Só que para não ficar na minha opinião, que é falha, e também não ficar na sua, que também é falha, vamos olhar para a Bíblia. Esses próximos versículos vão mostrar a definição de uma verdadeira intimidade. Olha o que vai dizer, versículo 12. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E o Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Deus conhecia Moisés. Sabe por que Deus conhecia Moisés? Porque Moisés se posicionava. Nessa época, quando existia uma cidade, um povo reunido em um lugar, todos aqueles que eram considerados imundos, os leprosos ou outras coisas, eram colocados para fora do acampamento, para fora da cidade. Então o lado de fora do povo, o lado de fora da cidade, era considerado um lugar para as pessoas imundas, para aqueles que não estavam aptos para viver em intimidade, em comunhão com o povo. Então era colocado para fora. Aí a gente olha essa história e a gente encontra um Deus que antes se posicionava no centro do povo, mas que agora decidiu ir para fora. O lugar que era o lugar dos imundos, que era o lugar daqueles que não eram bem vistos, não eram muito bem aceitos,
pela sociedade, pela cidade, eram pessoas que eles preferiram deixar de lado, porque não tinha os requisitos que precisava, porque não tinha o jeito que precisava, não tinha a saúde que precisava, então eles colocavam para fora. E agora, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, esse Deus agora deixou de estar no meio do povo e foi para fora. E aí a gente encontra uma inversão nesse cenário, porque agora quem está próximo de Deus não é quem está no centro daquele povo, mas quem está próximo de Deus é quem vai para fora e entra na tenda do encontro. Davi, o que você está querendo dizer com isso? Eu vou ser mais claro, sabe, às vezes a gente olha para as coisas desse mundo e fala assim, está crescendo, está dando resultado, está ficando cheio, então Deus está ali. A igreja está crescendo, o ministério está crescendo, a empresa está crescendo, então Deus está lá. Mas o que nós precisamos entender é que nós não podemos produzir presença divina. Intimidade com Deus não é produzir presença divina, é se posicionar onde Deus prometeu se revelar. E nem sempre onde Deus vai se revelar é onde o mundo está olhando. Nem sempre onde Deus vai te chamar para estar, para ter um relacionamento de intimidade, é onde o mundo vai aplaudir. Muitas das vezes você vai ter que ir para fora, como Moisés foi. E aí as pessoas olham assim e falam, mas está crescendo, Davi, está dando resultado, está desenvolvendo, está sendo próspero. Mas quem disse que tudo aquilo que desenvolve é de Deus? Quem disse que tudo aquilo que dá certo neste mundo é de Deus? Até porque a autoridade deste mundo foi dada aos homens e o homem entregou a Satanás. Então nem tudo o que acontece nesse mundo é de Deus, nem tudo o que dá certo é de Deus. Por isso que você vê corrupto no poder, por isso que você vê mentirosos no poder, por isso que você vê pessoas egoístas no poder, porque não é de Deus, é o mundo que nós vivemos. E aí Deus te chama para uma coisa. Está todo mundo aqui? Está todo mundo em volta? É esse lugar que está dando resultado? Mas teve uma quebra de aliança. É nesse lugar que está todo mundo aqui festejando, adorando a Deus, engrandecendo o teu nome, mas o que eu vejo é uma quebra de aliança. Então hoje o Senhor fala, saia do meio do povo e vai para a tenda do encontro, saia do meio da cidade e vai para o canto de tudo, vai para onde os excluídos estão, vai para onde as pessoas não são bem vistas, vai para onde as pessoas são julgadas, mas eu estou lá. Então se eu estou lá, você já tem tudo, você não precisa de uma multidão, o que você precisa é da minha presença. Pode estar cheio aqui, mas se a presença de Deus está lá, eu vou para lá, porque não é a multidão que define a presença de Deus. A multidão não pode gerar a presença divina, mas é aonde o Senhor resolveu se manifestar que nós precisamos estar. Se o Senhor falou, eu estou lá, então nós precisamos ir para lá. Davi, mas aqui está cheio, aqui está dando resultado, aqui as pessoas estão me... até fugiu a palavra agora. Aqui, as pessoas estão me elogiando, as pessoas estão me ovacionando, está tudo dando certo, por que eu preciso sair deste lugar? E aí o Senhor fala, eu estou lá, você precisa ir para lá. Nem tudo que é bom aos olhos humanos vai ser bom para mim, nem tudo que o ser humano glorifica você vai glorificar, nem tudo que o ser humano exalta você vai exaltar, porque a minha vida com você é algo diferente, a minha intimidade com você é algo diferente. Eu não quero o que todo mundo quer, eu quero algo exclusivo. Então você precisa declarar nessa noite, eu quero uma vida exclusiva com o Senhor. Eu não quero o que todo mundo está vivendo, não, eu quero a minha intimidade, eu quero a minha intimidade, eu quero o meu secreto, eu quero a minha oração sincera, eu quero o meu louvor, eu quero a minha adoração. Isso você precisa buscar. Não pense que a definição da intimidade é onde está dando certo, porque se fosse assim,
José nunca seria reconhecido como uma pessoa de Deus, enquanto estava no poço, enquanto estava na prisão. Sabe por quê? As pessoas olhavam e falavam assim: está no lugar dos excluídos, está no lugar daqueles que não têm valor, está no lugar daquelas pessoas que não são reconhecidas. Mas sabe o que tinha com José? Tinha a presença de Deus, tinha a presença de Deus na prisão, tinha a presença de Deus no poço, tinha a presença de Deus quando estava sozinho, quando estava com as pessoas, porque nós não podemos produzir presença divina. É o Senhor que desce com a nuvem de glória, é o Senhor que se posiciona com aqueles que já decidiram sair do meio e ir para a tenda do encontro. O Senhor nos chama para a tenda do encontro. Ele quer que você se posicione onde Ele decidiu, onde Ele prometeu se revelar. E você precisa ir para este lugar. Eu leio agora com vocês o verso 18 e encerro por aqui. Se coloque de pé nessa noite. Tá bom, Davi, agora eu já entendi. Eu preciso ter uma vida de coerência. Preciso ter minha própria intimidade. Essa intimidade onde nós encontramos Deus aonde Ele prometeu se revelar, não naquilo que eu quero produzir. Sabe, porque a gente vê muito isso hoje em dia. A pessoa faz algo e ela percebe que aquilo não tem o efeito e o resultado que ela queria. Então a gente vai tentando forçar. Tipo assim, eu preguei o evangelho para uma pessoa e aí não teve o resultado que eu queria. Então eu vou tentar forçar essa pessoa para ela receber aquilo que eu estou falando. Eu preguei uma palavra e o resultado do povo que estava me ouvindo não foi o que eu queria. Então deixa eu dar uma forçada aqui para ver se eles vão chorar. Deixa eu colocar um louvor mais alto para ver se eles vão se emocionar. Deixa eu começar aqui a falar coisas repetidas para ver se vai ter algum efeito. Então a gente fica querendo reproduzir uma presença divina, quando na verdade Deus está falando: você não pode fazer nada, você não pode produzir isso. Sou eu quem dou, sou eu quem entrego, sou eu que manifesto, sou eu que me posiciono. O que você precisa fazer é ir para a tenda do encontro. O sobrenatural não é com você, é papel de Deus. O sobrenatural não é você que produz, é o Espírito Santo que está dentro de você. Então Ele faz, você não precisa se preocupar: porque eu preciso convencer aquelas pessoas, preciso convencer a aceitar o Evangelho. Quem faz isso é o Espírito Santo. Você não tem esse poder, você não tem essa autoridade. O que você precisa fazer é se posiciona, vai para a tenda do encontro, se enche do Espírito Santo, se encha da presença, e Ele vai se manifestar através da sua vida, porque o sobrenatural não vem de você, mas vem de Deus. A gente está falando de um cara que abriu o Mar Vermelho. Estamos falando de um cara que viu as 10 pragas do Egito. Um cara que via o maná vindo fresquinho toda manhã. É quando nós olhamos para a nossa vida e temos um encontro com o poder de Deus. O pastor Júlio sempre fala isso, que ele teve 2 encontros com Deus, um pelo poder e outro pela palavra. E muitas das vezes nós vamos atrás desse poder e o Senhor manifesta esse poder para que nós venhamos ser cativados por esse poder, pegos por essa presença dele que nos acompanha. Então nós nos impressionamos com isso, mas o que mantém a sua intimidade com Deus não é poder. O que mantém a sua intimidade com Deus é palavra, é devocional, é oração, é relacionamento. Você pode ver cura, você pode ver milagre, mas isso não vai sustentar o seu íntimo com Deus. O que sustenta é o teu tempo de devocional. O que sustenta é o momento que você fecha a porta do seu quarto, se ajoelha e fala o que está no coração, abre o seu coração para Deus e é sincero com aquilo que está dentro de você. Isso sustenta a sua intimidade. É isso que o Senhor está avaliando. A intimidade vai ser o resultado do seu encontro com a palavra. E aí a gente não vê isso hoje em dia. E sabe por que eu falo isso com tanta firmeza?
É porque hoje qualquer pessoa que gosta de ler a palavra já é considerada mestre, quando na verdade isso deveria ser o mínimo para todo mundo. E a gente fala assim, não, aquela pessoa é mestre porque ela gosta de falar da palavra. E você é cristão e não gosta de falar? Então não trate como mestre a pessoa que está fazendo o simples. Ela está pegando a Bíblia, ela está conhecendo o Deus que ela serve, está indo para a tenda do encontro, onde Ele se revela, onde Ele se manifesta, onde a glória dEle está, onde Ele te transforma. E aí você fala assim, não, isso é muita coisa, mas Deus está dizendo, isso é o pouco que você pode fazer para mim hoje. Essa é a geração que nós estamos vivendo. Você faz pouco e já é mestre. Aquela pessoa pregou o evangelho para uma pessoa. E aí você fala assim, nossa, evangelista. Você deveria estar fazendo isso. Você deveria estar fazendo o mesmo. Nós precisamos caminhar em unidade, entendendo que aquilo que nós estamos fazendo aqui é nos enchendo para que nós possamos sair daqui e manifestar o amor de Deus. E aí a nossa geração é assim, o estudo bíblico é para lá, então eu vou para lá. A palavra de Deus é para lá, então eu vou para cá. Ali tem palavra, aqui tem choro, eu vou para o choro. Aqui tem revelação de Deus, aqui tem escândalo, eu vou para o escândalo. Aqui tem presença sincera, aqui tem multidão, eu vou para a multidão. Então a gente começa a inverter os papéis, quando na verdade Deus está falando, eu me revelo lá, é na minha palavra que eu estou me revelando, é aqui que eu deixei a maior revelação de quem eu sou. Então vai para a palavra, se manifesta lá no seu quarto, em amor com Deus, pela palavra, mostra que você está buscando Ele na palavra, porque a gente quer buscar de forma sobrenatural, mas aquilo que temos de natural não buscamos. E Deus está falando, minha palavra está aí, a tenda do encontro está aberta, então você precisa entrar e buscar a minha palavra. Aleluia. Verso 18, eu encerro com vocês. O próprio Moisés, que já tinha vivido 100 vezes mais que aquele povo. O Moisés que já tinha visto Deus na sarça ardente. O Moisés que viu o cajado virando uma serpente. O Moisés que libertou o povo do Egito pelo poder que o Senhor colocou nele. O Moisés que viu o mar vermelho se abrindo. O Moisés que viu o maná sendo recebido e entregue todo dia. O cara já era íntimo. Ele já conhecia Deus. Ele já estava perto demais, mais do que qualquer outra pessoa naquele momento. Moisés estava muito próximo. Moisés já tinha uma intimidade muito grande. O cara viveu coisa que a gente nem imagina viver. Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Deus, eu já vi poder, já vi muitas manifestações, já vi multidão, mas me mostra a sua glória. O Senhor já falou comigo através de uma sarça ardente, mas mostra um pouquinho mais a sua glória. O Senhor falou para eu abrir o mar vermelho. Eu ouvi o Senhor falando comigo, mas eu quero mais da sua glória. Eu vi o Senhor entregar maná para esse povo todos os dias, mas eu quero mais da tua glória, Senhor. Porque esse é o único resultado de uma intimidade com Deus.
é porque você quer conhecer mais a Ele. Davi, quando eu estou íntimo de Deus, quando você quer mais dEle. Davi, quando eu sei que eu estou perto de Deus, quando você quer mais dEle. Eu quero mais revelação, eu quero mais palavra, eu quero conhecer mais o Senhor. Então aí sim você está começando a ter uma intimidade com Deus. Davi, quando eu vou conseguir isso? Quando você se posicionar aonde Ele prometeu se revelar. E o resultado vai ser: eu quero mais de Deus, eu quero mais da sua glória, eu quero mais da tua presença, eu quero mais da tua unção, eu quero mais da tua palavra, eu quero ser transformado. É isso que a intimidade com Deus vai gerar em você. Porque se passar 1, 2 meses, 1 ano, 10 anos, e você ainda precisar de alguém para te lembrar disso, então você não saiu do lugar. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer: saia do meio do povo e vai para a tenda do encontro. Saia do meio do povo e da multidão e vai se encontrar comigo. Pode ser sozinho, mas eu estou lá. Pode não ser bem visto, mas eu estou lá. Pode ser o lugar dos excluídos, mas eu estou lá. E aí você vai falar assim: Davi, estão tentando me queimar, estão tentando me deixar de lado. Então fique de lado, mas o Senhor está com você. E na hora que for para ser, ninguém vai tirar aquilo que Ele te entregou. Ninguém vai tirar aquilo que Deus depositou na sua vida. Porque as pessoas não podem produzir a presença divina de Deus, mas a sua intimidade vai produzir. A sua intimidade vai trazer isso como resultado, e Ele vai se revelar a você. Deixa que o pessoal fale. Deixa que o povo fale. Mas quando eles verem que a sua intimidade com Deus está dando resultado em você, não é fora, é dentro de você, eles vão começar a olhar e glorificar o nome do Senhor, porque eles vão ver que você é um exemplo de intimidade com Deus. Porque pode estar fora e pode estar sozinho, mas eu ainda estou buscando a presença. Pode estar excluído e pode ser rejeitado, mas eu ainda estou buscando a presença. José, você pode estar no poço, mas esteja com a presença de Deus. Você pode ser lançado na prisão, mas esteja com a presença de Deus. Davi pode ficar no pasto, mas esteja com a presença de Deus. É essa presença que vai te transformar. E é essa presença que vai gerar esse resultado em você. E hoje o Senhor te chama para isso. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, onde eu te encontro, secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. E tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua
tua voz ecoe em meu A presença de Deus está ser. neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. A presença de Deus está neste ambiente. Ela está disponível para você aí agora. A porta da tenda está aberta. A tenda do encontro está à sua disposição, está ao seu alcance. Você só precisa se posicionar. Saia do seu lugar e encontre agora essa tenda. Entre nessa tenda, porque o Senhor está te esperando. Quando você entrar, a nuvem de glória desce. 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 Quando você se posicionar, a presença se manifesta. Quando você se posicionar, o Senhor se revela a você. Ele está te esperando. Ele está te esperando. Então saia do seu lugar e entre nessa tenda. Saia do seu lugar e entre neste ambiente de glória. No ambiente de glória onde Deus se manifesta. Pode estar vazio, mas a presença de Deus preenche. Não tem mais nenhuma pessoa lá dentro, mas a presença de Deus enche o lugar, enche a tenda. Então saia do seu lugar nessa noite e entre nessa tenda, entre neste ambiente. O Senhor está te esperando. Ele quer uma oração sincera, Ele quer um relacionamento sincero, uma intimidade sincera com você. Ei, então agora preste atenção nisso. Eu estou te chamando para que você agora se posicione como um filho de Deus e entenda que o seu lugar não é no meio da multidão, o seu lugar é na tenda. O seu lugar não é no meio do povo, o seu lugar é na tenda. O seu lugar é onde Deus está, o seu lugar é onde Deus se manifesta, o seu lugar é onde Deus se revela. E Davi, onde é? Na palavra, na palavra, na palavra. Pode ter tudo caindo, pode estar tudo faltando, mas tem a palavra, então eu tenho tudo. Se eu tenho a palavra, então eu tenho tudo. O que você precisa é da palavra de Deus. É lá que você encontra quem Ele é lá que você conhece o Senhor, é lá que você recebe uma revelação, porque é na palavra que se gera intimidade com o Pai. É na palavra, é na palavra. Eu quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. O Senhor está sentindo a sua falta. Aos teus pés me rendo. O Senhor está sentindo a falta de te encontrar naquele lugar que era o ponto de encontro. Assim como o Senhor notou a ausência de Adão e Eva naquela tarde, Ele também está sentindo a sua falta. Eu sei, você estava tarefado com outras coisas. Você estava tarefado com as coisas da igreja. Está atarefado com o seu ministério. Está atarefado com as coisas de Deus. Mas Deus hoje me trouxe aqui para te dizer: não importa se você está fazendo as coisas de Deus, se Deus não estiver com você, as coisas de Deus não vão ter valor se Deus não estiver com você. Então pode ter o seu ministério funcionando, mas Ele está te dizendo: estou sentindo a sua falta, sinto falta da sua oração, sinto falta da sua adoração, sinto falta do seu louvor, sinto falta da sua sinceridade, eu sinto falta do seu secreto, eu sinto falta de você. Você está servindo na igreja, eu sei. Você está fazendo as coisas para o meu reino, eu sei. Mas eu preciso te encontrar. Moisés, antes de levar o povo, entre na tenda. Eu preciso te encontrar. Josué, antes de suceder, Moisés, entre na tenda. Eu preciso te encontrar, porque quando eu te encontrar, eu deposito a minha glória em você. Eu deposito o meu poder em você. Então pode estar vazio, pode estar sem ninguém à sua volta, mas eu te encontrei. E se eu te encontrei, então agora você está completo, você está preparado. Seja forte, seja corajoso, porque eu já te preparei. Seja forte, seja corajoso, porque você já foi para a tenda do encontro.
quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, e nada mais. Venha, venha. Nada além. O Senhor está te chamando para a tenda do encontro. Saia do seu lugar correndo e venha para esse altar, porque o Senhor está te chamando para a tenda do encontro. O Senhor está te chamando para a tenda do encontro. Ah, Senhor, eu estou excluído. Ah, Senhor, eu estou servindo a tua obra. Não tenho tempo para falar contigo. Ei, não vale nada a minha obra se eu não estou com você. Não vale nada o ministério se eu não tenho intimidade com você. Saia do seu lugar e venha para a tenda do encontro. Ele está aqui, Ele está te esperando, Ele está te chamando. Eu sinto falta da sua voz, filho. Eu sinto falta da sua voz, filha. Não espere mais nada, não olhe para o lado. É com você, é com você, é com você que eu quero falar. É para você que eu quero me revelar. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais me satisfaz. Oh, e uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais, e nada mais me importa, nada além de ti. Eu só quero a ti. Oh, pelo amor de Deus, saia do seu lugar, não trate isso como um momento normal. Glorifica Ele neste momento. Ele está te esperando, Ele está esperando a sua adoração. Ele quer ouvir a tua voz. Dá um grito no seu lugar, manifesta o teu amor, manifesta a tua vontade de falar o quanto Ele é santo, o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é amável. Então agora manifeste aquilo que está dentro de você. Se você não veio aqui na frente, então agora você vai olhar e vai falar: eu tenho orgulho da minha intimidade com Deus. Levante a sua mão e adore aquele que é digno, aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Nada mais me importa a não ser a ti. Nada me importa. Nada me importa. Nada me satisfaz. Nada mais. Eu só quero a ti. A ti. A ti. Eu só quero a ti.
ti, Jesus. Me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, transformou minha tristeza